A paz! Boa noite, seja bem-vindo aqui na Sala do Pastor. Entre e fique à vontade. É isso aí. Programa da Igreja Evangélica Quírios, eu sou o pastor Klaus Piragini. Eu sou a pastora Lupe. E nós estamos aqui, terça, quarta e quinta, às 23 horas. Isso mesmo, queremos que você aí convide todos os seus amigos, familiares, para estar assistindo conosco aqui na Sala do Pastor, porque é um momento especial. Aqui é uma sala de pastor diferente, né? Outro dia um irmão falou assim, mas na sala do pastor é lugar de levar bronca, né? Não, Olha, né não. Estamos mal falados, povo. Na sala do pastor aqui é lugar de ser edificado. É isso aí. Você é o nosso convidado, querido, para participar conosco, ouvir uma palavra abençoada e estar caminhando sempre com a gente aí no caminho do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero convidar você também para vir pessoalmente nos conhecer, queremos te conhecer. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de estudo bíblico, estamos fazendo um estudo sistemático da Palavra de Deus, estamos estudando Daniel. E toda sexta-feira, culto de cura e libertação. No domingo, 10 da manhã e 18h30, nosso culto da família, 2 horários. Você pode escolher qual o melhor para você trazer sua família. E na terça-feira, dia 24, teremos espaço, adoração e intimidade. E todo sábado, uma programação especial que você precisa acessar o nosso site, www.igrejaquirios.com.br, para conhecer melhor as programações. Jovens, casais, adolescentes, mulheres, todo sábado. Em breve os homens. Estamos esperando, hein? Estou demorando, né? Mas vou fazer. Deus abençoe sua vida. O que você vai assistir agora é uma parte do nosso culto aqui de domingo, né? Então você vai assistir o culto, uma pregação do culto. Se você quiser depois acompanhar essa mensagem também, você pode, ela é uma sequência, você pode assistir toda a série pelo site da Quírios, amém? Isso mesmo. Então recebe essa palavra agora, que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero terminar a nossa série sobre Espírito Santo, amém? Estou muito triste com vocês. Porque de manhã, quando eu falei eu quero terminar a série do Espírito Santo, os juízes falaram assim para mim, aqui falaram amém! Muito decepcionado com a igreja à noite. Então tá bom, vou terminar hoje a série do Espírito Santo, amém? Quem ensinou você a ser falso assim, gente? Olha aí. Eita Deus, misericórdia. Foram 7 mensagens sobre o Espírito Santo. Foi uma bênção, não foi? Fala a verdade, irmãos. Eu fui muito tocado, amém? E hoje eu quero terminar com uma última mensagem, que na verdade é mais um testemunhal, uma palavra, um testemunho da minha própria história com a questão do batismo do Espírito Santo. Eu sei que a Quírios, ela é uma mistura de denominações e doutrinas, e eu queria perguntar, eu perguntei de manhã também, quantos creem aqui no batismo do Espírito Santo? Levante sua mão. Ponha bem alto, seja sincero. Amém. Glória a Deus. A grande maioria daqueles, pelo que eu percebi, eu não sabia disso, creem no batismo do Espírito Santo. Eu pensava que não. Até porque a gente tem várias igrejas aqui representadas. E me parece, na minha experiência com Deus, que há um momento, uma hora, um dia, que Deus pega a gente. Que eu chamo de batismo do Espírito Santo. Um dia que você está caminhando na vida aí, você já até conhece a Deus, você canta, louva e adora e faz parte da igreja, mas o Espírito Santo pega você. E você tem um derramar da presença dEle, você tem um toque da presença de Deus profundo na tua vida. Eu vejo, por exemplo, na vida dos jovens. Muitas vezes os jovens nascem na igreja, crescem, são convertidos, mas num momento especial ali, Deus vem com a sua presença e aquele jovem é marcado, e ele é transformado, ele é levado numa outra dimensão espiritual. E eu acredito que nesses 22 anos eu não tinha pregado pelo menos nenhuma vez sobre batismo do Espírito Santo. Então quero começar contando a minha história. Eu nasci numa igreja evangélica, nasci aqui no bairro da Lapa, fui criado aqui, fui criado numa igreja evangélica tradicional, não me lembro, assim, a idade mais remota que eu me lembro, que eu ia para a igreja, para você ter uma ideia, que eu tenho memória da igreja, eram 4 anos de idade. Eu sei que eram 4 anos de idade, porque meu pai ainda era casado com minha mãe, não era divorciado, ele sentava sempre do lado esquerdo da igreja. Naquela época não tinha esse negócio de classinha, vai para a classinha, mano, vai neném, vai criança, sai, né? A gente tinha que ficar com a criança, o pai ficava com a criança do lado, e a gente ficava sentado ali na cadeira,
quietinho. Ai da gente se a gente abrisse a boca, porque se falasse um ai naquela época, o pai levava para o banheiro e surra, se apanhava. Então eu sentava ali, e uma das coisas boas que aconteceu foi quando meu pai se separou, porque ele não ia mais da igreja comigo e eu podia fazer bagunça. Não, brincadeira, irmãos. Era uma piada. Não foi bom meu pai se separar. Mas assim, eu me lembro dele sentado ali, e ele falava assim, fica quieto. Igreja era um lugar assim que a gente tinha que entrar e virar estátua. Cresci na igreja, conhecia toda a palavra de Deus, conhecia a Bíblia, costumava ajudar na igreja em vários ministérios, vários trabalhos da igreja, várias obras, por exemplo, dar aula, ensinar. As histórias bíblicas eram bastante... Gostava de participar de debates bíblicos, aqueles debates que tinham antigamente, chamavam Instituto de Inverno, você ia lá e ficava discutindo, fazendo debate, quem foi a mulher, qual é o nome da mulher de Ló, sei lá, não lembro, acho que ela não tem nome na Bíblia, mas os debates eram assim. Até um dia que eu comecei a perceber que a minha vida espiritual, ela era um certo momento assim, eu não tinha uma profundidade na presença de Deus. Às vezes eu estava firme com Deus, mas o meu coração ainda não entendia a dimensão de Deus, não entendia a presença do Espírito Santo de Deus, e aliás, eu nem sabia que existia batismo com o Espírito Santo de Deus, porque isso não era comum a gente ouvir falar. E a minha vida, na verdade, era uma vida assim, meio espiritual, um pouco religiosa, mas muita coisa errada que Deus precisava tirar, que eu não enxergava. Até um dia que eu conheci um colega no trabalho, e ele era um pentecostal, um camarada que começou a falar sobre o batismo do Espírito Santo, e eu nem sabia nada sobre isso, e ele me contou uma experiência que ele ia no meio de um mato lá, orar no monte, lá em Guarulhos, e lá em Guarulhos ele viu o graveto acender, e na época eu fazia seminário, fazia faculdade teológica, e eu estava aprendendo na história eclesiástica sobre os morávios. Os morávios eram um grupo religioso, mas acho que do 13º século, que iam no meio dos matos, das florestas orar, e eles imitavam cachorro, eles uivavam, né, e faziam barulhos, e eu achei isso interessantíssimo. Eu falei, está voltando essa heresia dos morávios, e eu vou nesse matagal aí fazer uma monografia sobre como funciona esse negócio de pentecostal aí. Liguei para o meu irmão, que era o pastor da igreja, eu falei, olha, posso ir? Ele falou, pode, vai lá ver. O que você acha desse negócio de graveto? Será que acende mesmo? Ele falou, não sei, vai lá ver, me conta. Eu fui indo. No meio do caminho, nós perdemos o ônibus é errado, caímos num lugar, e foi a primeira vez que eu vi um baile funk na minha vida. Uma praça lotada de gente, e aquele batedão, pum, 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 e eu tinha que passar no meio do baile funk, assim, pensa. Dá para imaginar isso? E aí o irmão disse assim, o monte é depois desse baile. Eu falei, meu Deus. E a gente começa a atravessar aquilo. Naquele dia eu percebi como eu sou branco, transparente, porque parecia só, dava eu assim, um luminoso assim. Esses meus amigos, um era professor de capoeira, mas também era formado em química. Ele falou, não, fica aqui atrás de mim. Ele era bem forte. Ele falou assim, fica escondido aqui, o outro vai na frente, o outro vai na frente, você fica no meio. E eu só assim. Quando cheguei lá, para me assustar mais um pouquinho, o rapaz estava levando a gente, que hoje é pastor da Assembleia de Deus, ele pega uma roupa assim, de uma mochila, uma roupa bem usada, e ele começa a colocar uma roupa sobre a roupa, eu já comecei a canetar o mover lá. Eu falei, esse negócio de colocar, para ser espiritual tem que usar 2 roupas. Já comecei, não estava nem entendendo o que está acontecendo no negócio. E ele põe um sapato e guarda o sapato. Eu falei, mas o que é isso? Você não trouxe outra roupa? Eu falei, eu vim orar, precisa de trazer 2 roupas para orar? Não pode orar só com essa? Eu falei, não, fosse você eu trazia outra roupa. Como eu não conhecia nada, estou indo. Quando eu estou chegando no meio do monte assim, aquele lugar maravilhoso, um lugar, uma clareira, um povo cantando, um pandeiro tocando, eu falei, aonde eu fui me enfiar? Imagina. Sabe aqueles corinhos assim do fogo? E desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Eu falei, que é isso? Que tal de vaso é esse? Que vaso é esse que desemboca? Tinha um outro também, Jacó agarrou o anjo, segurou o anjo. Não, esse aí era terrível. Pensa para minha cabeça, já conhece esse? E não quis soltar, o anjo perguntou.
Aí, essa parte que eu gostava. Me dá a minha bênção para depois subir, e me dá a minha bênção para depois subir, e me dá. Eu gostava dessa parte aí. E eu olhando aquele pandeiro tocando, no meio, o povo cantando, todo mundo dançando, pulando, eu falei, bom, vou ter um material para o meu TCC aqui fantástico. Esse ano eu estouro na faculdade. Até que o homem deu um grito lá de baixo, eis que veja um servo de Deus. E eu falei, vai que é tua, né? Para o irmão que estava na minha frente, falei, vai lá que ele está falando com você. E aquele homem veio correndo assim na minha direção, ele era um senhor baixinho, forte assim, parecia o Rogério assim, o jeito do Rogério, levanta a mão aí, Rogério, é assim. Aí ele veio correndo assim, me deu um abraço, me tirou do chão e começou a me chacoalhar assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E me virava para lá, e você é um homem usado por Deus, Deus tem um propósito na tua vida, e tal, e tal. Mas eu senti um negócio tão diferente, eu senti um amor, uma presença de Deus tão grande, algo que nunca tinha visto. E aí aqueles irmãos começaram a cantar a noite toda, e de repente eu olho para o chão assim, aquele graveto acende todinho, assim, aquele chão. Já viram o graveto acender, alguém? Nunca viu? É coisa de doido, irmão, né? Você vai ver o que vai acontecer comigo. Aí eu vejo a graveto toda acendendo e tal, e eu começo a glorificar a Deus. Eles dizem, eu não sei, eu não me lembro disso, essa parte eu não me lembro. Eu só me lembro que eu olhei para o céu assim, e eu vi uns olhos negros assim, e o Espírito Santo estava falando comigo naquele momento, e falou, olha, a palavra diz, né, a Bíblia diz, eu lembrei daquele versículo que fala assim, que os dominadores do ar, né, ficam ali cercando a batalha. Nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores do ar. E eu vi aqueles olhos cercando, vigiando a gente, eu fiquei com medo daquilo, o graveto acendendo, tudo para mim era muito estranho. Eu nunca tinha ido num culto pentecostal, eu nunca tinha visto pandeiro tocar no meio do louvor, essas músicas eram diferentes também, mas tudo muito legal, gostei de tudo. E aí naquele momento, eles falam que eu comecei a glorificar a Deus e adorar a Deus, e tinha um barranco assim, tinha chovido, estava cheio de barro, e é por isso que tinha que levar outra roupa, não é porque eu tinha que trocar de roupa. E aí eu escorreguei ali, eu não sei se eu escorreguei, se eu pulei, eu sei que eu fui de peixinho lá para baixo do barranco lá, e quando eu caí eu falava, Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. Assim. Os que me levaram eram funcionários da empresa que eu trabalhava, e eles falaram, matamos o chefe. E desceram correndo atrás de mim, e eu, Quando eu cheguei lá embaixo, eles contam que eu estava orando em línguas, eu não sei, eu não lembro, eu sei que eu estava lá adorando Deus, glorificando ao Senhor, né? E ali foi o dia que eu considero o meu batismo com o Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Quando eu saí de lá, eu cheguei à igreja que eu frequentava, as pessoas não conseguiam me reconhecer. Eu não era mais a pessoa que tinha saído naquele outro domingo e tinha voltado no outro domingo. O Senhor tinha transformado na minha vida. As coisas que eu fazia, os erros que eu tinha, as influências negativas que eu exercia sobre os jovens da igreja, e que eu me arrependi e pedi perdão para Deus isso, o Senhor foi tirando da minha vida. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai dizer assim para mim, mas pastor, como que é isso? Algumas coisas a gente aprende no ministério que eu posso pregar durante muito tempo, você pode ter muito conhecimento, mas quem vai fazer você se aprofundar na presença de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você aqui já foi batizado. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Você lembra como foi? Foi tremendo, não foi? Não foi assim como eu contei a minha experiência, foi um divisor de águas. Você volta para casa e você fala, minha vida está diferente. A dimensão. Só que quando eu cheguei e voltei para a minha vida, para o seminário, eu entrei numa crise. Eu comecei a dizer assim, mas será que isso é real? Será que o que eu vivi não foi só uma emoção? Será que existe o batismo? E eu fiz uma coisa muito engraçada, já contei uma vez aqui na igreja, eu fui pegando aqueles gravetos do chão, é um mato, né? Mato normal, e fui enfiando no bolso da frente, da trás, da calça, porque eu queria levar o monte para casa. E quando eu cheguei em casa, eu tinha 19 anos nessa época, eu cheguei em casa, eu fui tirando, sabe como adolescente faz, né? Você vai tirando roupa no meio do caminho, tira o sapato na sala, a blusa no meio do corredor, não é assim?
todo sujo, cheio de lama, embarreado, desci, deitei na cama e a minha calça joguei no lado da cama assim. Mamãe chegou, foi recolhendo com todo carinho, e quando ela chegou na minha calça, ela começou a tirar aquele mato do meio do bolso, ela chamou o meu irmão, e aí deu mais ou menos, meu irmão era o pastor da igreja, deu mais ou menos umas meio-dia, meu irmão estava com o carro parado na porta, me chama e fala: desde quando você fuma maconha, minha filha? E eu disse: como assim? Está indo no meio do mato, de madrugada, e volta cheio de mato no bolso. E para explicar que o graveto acende. E aí que era pior, porque aí começaram a dizer assim: além de tudo, está vendo até graveto acender. O negócio tá bravo. Chegou no extremo. Mas o que aconteceu comigo foi interessante, porque eu entrei numa crise de perguntar para mim mesmo se realmente isso era real. E aí comecei a questionar aquilo que eu aprendi e tomei uma decisão que eu quero que você tome hoje. Eu não sei qual é a sua tradição, eu não sei o que ensinaram a você, eu não sei como você aprendeu, mas há uma coisa que eu aprendi em qualquer ministério cristão: a Bíblia é soberana. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Então o que a Bíblia diz é sobre a minha tradição, é sobre a minha cultura, é sobre o que me ensinaram. E eu quero começar então contando para vocês algumas histórias que a Bíblia traz sobre essa questão do batismo. Porque alguns dizem assim: há batismo, outros dizem não sei se há, outros dizem mas se tem batismo. E às vezes até mesmo pastores chegam a dizer assim: não, isso aí de batismo, eu não sou batizado, eu não fui batizado. Será que não foi? Ou talvez ele nem saiba que foi, né? Porque às vezes o Espírito Santo batiza de um jeito sobrenatural, né? Não é verdade, estou dizendo? Tem suas formas de batizar. Então a primeira história que eu quero contar para você está em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler 4 histórias rapidamente. Atos capítulo 8, versículo 12 a 19. Atos 8, 12 a 19. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. Para quem não conhece essa é a história do Simão, que quis comprar os dons espirituais com dinheiro, com dons, né? Mas vamos continuar. E foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Esse é o texto que eu vou usar. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo, mas é o texto que fala sobre essa experiência do Espírito Santo. Você nota que Filipe era um evangelista, e ele chega ali e fala em Samaria do amor de Deus, ele fala da glória de Deus, ele fala do que está acontecendo, e aquelas pessoas creem, e algumas delas seguem a Filipe de perto, e elas são batizadas nas águas, mas quando chega o apóstolo Pedro e o apóstolo João, elas ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que precisa entender é que nós precisamos crer na palavra de Deus. Algumas vezes quando eu falo sobre isso, as pessoas falam assim: eu tenho medo disso. E eu entendo por que elas têm medo, porque em alguns momentos a gente foi ensinado. Eu me lembro que quando eu comecei a buscar as coisas espirituais, algumas igrejas que você ia, as pessoas falavam assim: fala glória, glória. Fica aí falando glória, 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 que uma hora você vai ser batizado. E as pessoas ficavam traumatizadas com isso, né? Ou alguém ficava tentando empurrar a pessoa. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte, que nós temos que orar pelas pessoas e dizer assim: olha, você vai receber o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas as pessoas também têm que desejar a presença do Espírito Santo. E eu tenho entendido que há um clique, há um momento, há um toque, onde as pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, elas recebem. Deixa eu dizer para você, isso não quer dizer que eles não eram salvos, eles já criam em Jesus, eles já eram salvos. Você é salvo, se você não foi batizado, você é salvo. Deus habita em você, Ele está trabalhando na sua vida, mas o batismo é um momento que Deus vai marcar você, e vai fazer você entrar numa outra dimensão espiritual. Você vai ser transformado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso vai nascer na nossa fé. Quando eu acredito. Eu estava agora recentemente lá em Santiago, no Rio Grande do Sul,
E o Espírito Santo falou no meu coração que ele ia batizar muitas pessoas ali, praticamente a igreja inteira ia ter um renovo naquele dia. E era uma espécie de uma arquibancada, e eu fiquei olhando, e o Espírito Santo me incomodava, e falava assim, declara sobre eles o batismo do Espírito Santo. E eu disse assim, eu creio que o Senhor quer batizar todos nós aqui coletivamente. Quantos creem? E fiquei surpreso, uma igreja espiritual, cheia da presença de Deus. Ela se levantou e falou, nós cremos, nós queremos. Então eu disse assim, então receba o batismo. E fiquei em silêncio. Esse silêncio. E todo mundo ficou olhando um para o outro. E aí um irmão começou a fechar, e agora, daquele tipo assim, agora, como é que você sai dessa? Você fica em silêncio. Mas eles creram. E de repente uma irmã começou a glorificar o Senhor aqui na ponta esquerda, aqui bem em cima, no último lugar. E ela começou a adorar a Deus e começou a glorificar. Ela começou a receber o renovo do Espírito Santo na vida dela. Eu conheci o irmão que estava próximo, ele disse assim, gruda nela que ela vai cair daí de cima. E ele foi grudando nela. Do outro lado, começou uma outra irmã a glorificar. E de repente, quando eu olhei, eu vi uma cena que marcou a minha vida. A igreja inteira começou a glorificar a Deus e começou a receber renovo espiritual. Por quê? Porque eles desejaram. Eles quiseram. Nós podemos passar a nossa vida inteira, meu irmão, dizendo assim, amém, eu tenho a fé, eu conheço a palavra, eu adoro a Deus, eu sei que eu sou salvo, e é mesmo. Mas Deus quer imergir você na presença dEle por meio do batismo. E eu sou a favor da palavra, porque eu sei que das nossas tradições, eu fui criado uma tradição onde isso não existia, e que pregar disso, isso era uma grande heresia, mas eu aprendo na palavra de Deus, uma situação que é muito real no dia de hoje, gente que conhece a Cristo, gente que é discípulo, mas que ainda não foi marcado com a presença do Espírito Santo. Essa noite eu creio que Deus quer marcar as nossas vidas com a presença dEle. Eu creio, meu irmão, que há pessoas aqui, que nós já receberam a palavra, têm conhecimento, mas não conseguem ainda se firmar, se firmarão, porque receberão o toque do Espírito Santo de Deus na vida dela. Eu creio que a nossa geração, é uma geração, quando eu digo nossa geração, é essa geração que a gente vive, é uma geração cheia de informação, é uma geração que conhece muitas coisas, que ouve muitas coisas, mas é uma geração que só vai conseguir suportar as tentações, as provações, os ataques, as dificuldades, se for emergida pelo Espírito Santo e batizada na presença de Deus. Não é uma geração que vai conseguir suportar as nossas lutas simplesmente com conhecimento, porque conhecimento não suporta você. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Creio que Deus falou com você através dessa palavra e que Ele possa realmente tocar o teu coração, abençoar a tua vida. Eu conheço muitas pessoas que, por motivos mais diversos, foram esfriando, se afastando do caminho do Senhor e hoje estão desigrejados aí. Amam a palavra, mas não têm força mais para congregar, têm dúvidas, entraram numa crise de fé tão grande que não tem mais certezas. E eu quero falar com você agora. Eu tenho certeza que Deus toca o teu coração e que Ele incomoda você para voltar para os caminhos dEle. Por isso, nessa noite, é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor. Através desse programa de TV, hoje você vai entregar a sua vida a Jesus. Vai receber a palavra de Deus no seu coração e vai ser transformado em nome de Jesus. É uma decisão que você tem que tomar. A decisão de que você pertence a Deus, que a tua vida pertence a Ele. E se você realmente sente esse toque, porque eu sei que Deus está tocando a tua vida e tem coragem de assumir um compromisso com Deus, ora comigo agora. Diga assim, Senhor, a minha vida te pertence, eu sou teu servo. A partir desse momento, nenhum mal sobre a minha vida. Caia por terra toda a malignidade, caia por terra toda a maldade, que seja um tempo de paz na minha vida, um tempo onde a minha vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia que a palavra de Deus entrou na sua vida, que começa um processo aí de quebrar cadeias, tudo aquilo que te prendia de andar nos caminhos do Senhor está quebrado agora, em nome de Jesus. Você é livre para adorar o Senhor e servi-lo.
Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Esse é o Na Sala do Pastor. Eu sou o pastor Cláudio Piragini. Eu sou a pastora Lupe. E nós estamos aqui toda terça, quarta e quinta às 23 horas. Amém. Amanhã nós estamos de volta, às 23 horas, você é o nosso convidado. E se você conhece alguém aí que está longe dos caminhos do Senhor, convida ele para assistir o Na Sala do Pastor. Deixa Deus tocar o coração dele. Amém. Glória Amém? a Deus. Seja um amigo, né? Um amigo que divulgador, um amigo que divulga a palavra, que evangeliza através do programa de televisão, né? E você pode fazer isso também usando as redes sociais. Toda semana você vai acabar o programa agora, você vai rapidinho lá, pega o seu smartphone, teu tablet, teu computador e curte a fanpage da Quírios. A fanpage da Quírios chama Igreja Evangélica Quírios. Quando você curtir lá, toda semana a gente coloca os programas de TV e a pregação de domingo na íntegra lá no Face. Aí você só compartilha. As pessoas vão recebendo a palavra aí e aí você imagina a força que isso tem se você fizer isso, nos ajudar. Nós vamos levar a palavra de Deus para muita gente, porque a visualização tem sempre crescido, né? E a gente sabe que a pessoa ouve uma palavra, irmão, toca o coração dela, cadeias são quebradas, né? Então você pode fazer alguma coisa assim, não vai te custar nada, não vai custar nem um minuto do seu tempo, na verdade é muito rápido, né? E isso vai abençoar muitas vidas. Eu tenho pessoas que escrevem para mim aqui, como eu li outro dia da alta, né? Eu precisava receber essa palavra. Outro dia minha irmã falou assim, eu não achei aqui o recado, mas ela disse que a palavra sobre coragem e firmeza foi muito importante para a vida dela. Então assim, eu tenho certeza que Deus está tocando corações. E você pode me ajudar. Não seja egoísta não, vamos distribuir, porque a palavra de Deus, ela veio de graça e de graça a gente está entregando. Amém? Glória a Deus. E eu quero reforçar o convite para as mulheres, dia 4 de abril, às 4 da tarde, teremos aqui Mulheres ao Redor da Mesa, uma programação bem especial, entrada franca, então você pode trazer suas amigas, suas filhas, traga suas mães para participar desse momento aqui especial para as mulheres, dia 4 de abril, às 4 da tarde. Toda quinta-feira, às 20 horas, estudo bíblico, sexta-feira, às 20 horas, culto de cura e libertação, domingo 10 da manhã e 18h30, o nosso culto da família. É isso aí, você é o nosso convidado. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que você tenha uma semana de paz, de graça, uma semana verdadeiramente cheia da presença de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque a sua palavra é que nos alimenta, que nos sustenta, Senhor, que nos dá, Senhor, cada dia, Senhor, um novo ânimo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva e nós cremos, Senhor, na sua presença em nós, nós cremos, Senhor, no Espírito Santo, Senhor, que vem e renova cada vida. Então, em nome de Jesus, derrama esse renovo nessa hora, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja, Senhor, suprindo cada necessidade. O Senhor conhece cada um, Senhor Jesus, e o Senhor tem o nome de cada um, Senhor, na palma das suas mãos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que nossos amados que estão agora orando conosco, estejam recebendo aí uma capacitação de fé, de esperança, de alegria, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de paz e de graça e tudo quanto fizer, prosperará.